Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir um pouco sobre ressurreição, né? Muitos, quando vão falar sobre a ressurreição na Bíblia, ou partem de um extremo ou de outro, né? Ou dizem que não acreditam na ressurreição, que não existe vida após a morte, e de fato eu acredito que não exista, né? Mas eu estou falando sobre a Bíblia, né? Outros já dizem que acreditam, mas do jeito que eles acreditam é da forma como é anticientífico, né? No sentido de que você vai levantar da terra e vai tornar a viver de novo. E também não existe, né? Então, eu queria falar sobre a ressurreição a respeito de como João lida com a ressurreição, né? João, seguidor de Jesus na Bíblia, né? Porque a ressurreição para ele aqui é você tornar a viver de novo, é como se você fosse nascer de novo. Ou seja, você não precisa nem morrer, literalmente, porque não existe, depois que seu corpo morre, não tem como você viver de novo, né? Então, a ressurreição, ela é uma coisa, é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, né? No sentido figurado, né? Você vai nascer de novo, mas aqui no sentido de João é passar pelo batismo. Por quê? Porque olha só o que João vai dizer no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 3, né? Quando Nicodemos vai procurar Jesus, Jesus vai dizer para Nicodemos o quê? Que ele tem que nascer de novo. Olha só, isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele está querendo dizer com nascer de novo? Nascer de novo aqui é ressuscitar. O que é ressuscitar, nascer de novo aqui? É passar pelo batismo. Porque olha só o que ele diz. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, não era uma morte literal que Jesus estava falando, certo? Você morrer para nascer de novo, né? Você nascer de novo era você passar pelo batismo. Isso era a ressurreição. Toda pessoa que ressuscitava era aquela que batizava com Jesus. Ou seja, você passou pelo batismo, você ressuscitou. O sentido do batismo era nascer de novo, era ressuscitar, entendeu? Então ele vai dizer assim, ó: respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele tinha um reino, que ele dizia que era o reino de Deus, do qual ele dizia em Mateus que não vinha revogar a lei, né? Mas que vinha para cumprir a lei, né? E esse reino dele, que era a lei de Moisés, que ele veio trazer, a pessoa só poderia entrar nele se ela nascesse de novo, ou seja, se ela ressuscitasse. E ressuscitar aqui é passar pelo batismo. Por isso que ele vai dizer: ninguém vai poder ver o reino de Deus, ninguém vai poder entrar no reino de Deus se não nascer da água e não nascer do Espírito. Por quê? Porque quando João estava batizando para perdão dos pecados, quando João estava batizando, ele estava batizando para perdão e arrependimento dos pecados. Então, para você entrar no reino de Jesus, você não pode ter pecado. Então, para você não ter pecado, você tem que nascer de novo. E nascer de novo é passar pelo batismo. Então, por isso que ele diz: quem não nascer da água, ou seja, quando você batiza, você está ressuscitando. Você está morrendo pelo seu pecado, entre aspas, na água, porque o pecado traz morte, né? Então, quando você se batiza com ele, você está morrendo, e depois que você sai do batismo, você nasceu de novo. Então, por isso que ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Justamente por quê? Porque ele, quando estava se batizando, ele estava na água e desceu o quê? O Espírito de Deus sobre a cabeça dele em forma de pombo, certo? Então, é isso que ele está querendo dizer para os discípulos dele, tá? Quando ele diz que você tem que nascer de novo e com isso você vai ressuscitar, né? Ele está querendo dizer o seguinte: você tem que passar pelo batismo dele. Ressuscitar para João, ressuscitar na Bíblia, não é levantar do túmulo, né, numa cova, morto, devorado pela terra e sair andando. É você passar pelo batismo, é como ganhar um corpo novo, né? É como nascer de novo. Por isso que Jesus diz para os discípulos dele, dentro do templo de Jerusalém: olha só, para os escribas e fariseus principalmente, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra na mulher adulta. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei manda para matar a pessoa que for pega de adultério, certo? E Jesus ainda vai muito mais profundamente, que ele diz que só de você imaginar o adultério você já pecou, cometeu adultério. Então, por isso que ele diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque todas as pessoas que já haviam seguido ele eram pessoas que não tinham pecado. Por quê? Porque tinham nascido de novo. Por que tinham nascido de novo? Porque passaram pelo batismo.
Então aquelas pessoas que não tinham pecado poderiam tirar a primeira pedra, certo? Então, senhoras e senhores, eu só trouxe esse texto aqui como uma reflexão, porque às vezes as pessoas debatem sobre a ressurreição da Bíblia de um jeito muito extremo, né? Ou seja, muito literal, no sentido de que não tem como uma pessoa morrer e viver de novo, isso eu concordo. Ou então, no sentido de que não existe, né, a ressurreição. E se você for por esses dois extremos, você não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? A ressurreição da Bíblia é uma questão ritualística, né? Se você passa pelo batismo, então você nasce de novo. Por quê? Porque antes você sacrificava o animal para perdão dos pecados, certo? Então você pecava, o animal morria no seu lugar. Só que agora, depois do batismo de Jesus, você nasceu de novo. Você continua seguindo a lei, você ainda não pratica adultério. Essa nova aliança que Jesus trouxe, certo? Você continua seguindo a lei, você não revoga o que os profetas disseram que a lei diz. Mas você não sacrifica mais o animal, você nasceu de novo, você não nasceu mais da carne. Quando você nasceu da carne, você sacrificava o animal para perdão dos pecados. Só que agora você nasceu da água e do Espírito. Então, ou seja, você se batizou e como Jesus, você ganhou o arrependimento do perdão dos pecados, apareceu sobre sua cabeça o Espírito de Deus. Então, por isso você nasce da água e do Espírito, porque Jesus, quando se batizou, ele entrou na água, nasceu de novo, enquanto ele saía da água depois do batismo, pousou o Espírito sobre a cabeça dele. Então, por isso ele nasceu da água e do Espírito. E todos que seguem ele devem nascer da água e do Espírito. Porque é como se ele viesse substituir a aliança. A antiga aliança com Deus era: pecou, matou o animal, recuperou a aliança com Deus. Porque a morte, o animal morreu no seu lugar. Mas agora você vai entrar na água para batismo e arrependimento dos pecados, e quando você sair, você nasce e o Espírito de Deus vem sobre sua cabeça, como veio na cabeça de Jesus. Então você nasceu de novo, então você pode entrar no reino de Deus. Mas você ainda continua seguindo a lei, porque ele disse que não vinha para abolir a lei, vinha para cumprir. Então você não pode sacrificar animal, você não pode cometer adultério e as outras coisas da lei. Agora, se você pode entrar numa outra discussão se o judeu daquela época queria aceitar ou não essa nova aliança dele, né? Porque o judeu acreditava que se você quebrasse um ponto da lei, você quebrava toda a lei. E a mesma lei que dizia para não adulterar também dizia para sacrificar um animal para perdão dos pecados, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso não era que Jesus trocar o sacrifício de animais, né, para perdão dos pecados pelo batismo, né, era uma coisa certa. Eu só estou querendo dizer que a ressurreição dele não era uma ressurreição literal. Por isso que ele dizia até para os discípulos dele: antes de vocês provarem da morte, vocês vão ver o Filho do Homem no trono da sua glória. E realmente, né? Ou seja, eles não iam morrer para precisar ver Jesus na glória dele. Só que o trono dele, infelizmente, foi uma cruz, né? Com a coroa de espinho. Mas para você entender que os discípulos dele iriam ser ressuscitados naqueles dias, já tinham sido ressuscitados porque já tinham batizado com ele, já tinham nascido de novo. Ressurreição aqui é como voltar a viver. Então você morre quando você... Porque, presta atenção, se você comete um pecado, você sacrifica o animal. Então o animal morre no seu lugar. Você pecou, é como se você estivesse morrendo. No batismo de Jesus é a mesma coisa. Quando você está indo para batizar para arrependimento e perdão dos pecados, quando você entra na água, é como se você estivesse sendo morto, afogado pelo dilúvio, certo? Só que aí você levanta e você nasceu de novo. Então você nasceu agora da água com o Espírito de Deus sobre a sua cabeça, certo? É isso que é a ressurreição, certo? Só que agora só não tem mais o animal, é a água. Antes era o sangue do animal que escorria para simbolizar a sua morte, por causa do pecado. Agora é como se fosse o seu afogamento na água, como através do batismo, para arrependimento e perdão dos pecados. Você está lá para perdão dos seus pecados, você é pecador, é como se você estivesse sendo afogado no dilúvio ali, no batismo. Então você nasce de novo daquele batismo para arrependimento dos pecados que simboliza o dilúvio, né? E você nasce de novo agora sem pecado, certo? Então, porque você ressuscitou, né, do dilúvio, do batismo ali para perdão dos pecados, certo? Então você está numa nova aliança agora que você nasce da água e do Espírito. Mas você continua seguindo a lei, você não pode adulterar. Você não pode revogar nada do que os profetas dizem. O que mudou foi só o sacrifício de animais. A lei continua a mesma. Só sacrifício de animais que não existe mais, agora é batismo no lugar. Para o judeu,
não vai aceitar isso, né? Claro que o judeu não vai aceitar isso. Isso é inaceitável para o judeu, né? Mas dentro da religião de Jesus faz sentido, né? Você ressuscitar desse jeito, né? Por quê? Porque nenhum deles realmente morreram sem ver Jesus no trono da glória dele. Que foi o quê? A cruz, que inclusive disse para os discípulos dele, né? Vocês não sabem o que é sentar à minha esquerda, à minha direita. Falou para a mãe dele, você não sabe o que está pedindo. Porque isso aí, quem for sentado junto comigo à minha esquerda e à minha direita, é aquele que carregar a cruz junto comigo. Foi assim que falou, carrega sua cruz junto comigo, se quiser vir após mim, né? Então os únicos que sentaram à esquerda e à direita dele foram dois, que tiveram à esquerda e à direita dele, foram dois prisioneiros, no dia que ele foi crucificado, com a coroa de espinho, né? Como rei dos judeus. Então, assim, todos eles viram ele de alguma forma no seu trono sem experimentar a morte. E já tendo ressuscitado, já tendo nascido de novo, porque já eram todos batizados. E por isso podiam punir perante a lei, por exemplo, o adultério. Por isso Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque todos eles já tinham nascido de novo, já tinham passado pelo batismo com Jesus. Então poderiam, como por estar sem pecado, atirar a primeira pedra. Os escribas e fariseus não, porque não tinham batizado com ele, certo? Então esse é o sentido de nascer de novo, né? De passar de nascer de novo, da ressurreição, é o batismo.